E hoje, meus irmãos, a gente vai estudar o encontro de Abraão com Melquisedeque. Então a gente vai fazer o seguinte: deixa marcado em Hebreus 7, deixa marcado. E vamos primeiro lá em Gênesis 14, que a gente vai ler esse texto, a gente vai orar e a gente vai entender o que esse texto diz. Gênesis 14, nós vamos ler do verso 18 ao verso 20, 2 versículos, depois a gente ora e a gente estuda esse texto e a gente vai encontrar Jesus aqui nessa história. Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20, ele diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Seja Abraão bendito pelo Deus Altíssimo, detentor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em tuas mãos, e deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Deixa a Bíblia aberta aí, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós pedimos a Ti que nos dê graça para compreender esse texto e para enxergar a pessoa e a obra de Jesus Cristo nessa história que nós acabamos de ler. Ó Deus, eu te peço, eu te suplico, ajuda-me a expor esse texto fielmente, a pregar com fidelidade, e ajude os irmãos a compreenderem o que está sendo pregado nesta noite, para que fique claro que nunca foi sobre o Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, agora eu preciso que vocês prestem atenção antes da gente ir lá para o Hebreus. O texto que a gente acabou de ler, esse encontro de Melquisedeque com Abraão, se deu no seguinte contexto. Vocês se lembram do sobrinho de Ló, ou de Abraão, chamado Ló? Era como se fosse um filho para Abraão, o Ló. O Ló havia sido sequestrado pelos inimigos, e o Abraão, junto com 318 homens, foi para a guerra para resgatar a vida de Ló, e ele conseguiu. Deus deu a vitória para Abraão e ele resgatou seu sobrinho Ló. E quando ele voltou da guerra com a vitória, um homem muito misterioso, um homem muito diferente, uma figura muito importante apareceu no caminho de Abraão. Quem? Melquisedeque, que o texto chama de sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. E este Melquisedeque abençoou Abraão, bendisse o nome do Senhor na vida de Abraão, e o Abraão, dos despojos que ele tinha recolhido da vitória contra os inimigos, ele entregou o dízimo para essa figura chamada Melquisedeque. Antes de eu continuar, vocês estão aqui comigo? Sim. O rostinho de vocês eu estou vendo, mas a cabeça está... É um pouquinho confuso, mas se eu não explicar, os irmãos não vão entender aonde que Jesus entra aqui. Acontece que ao ler apenas esse texto de Gênesis 14, do 18 ao 20, a gente só enxerga o Melquisedeque e o Abraão. Só que essa história é muito mais do que uma história de Melquisedeque e Abraão, mas é uma história que aponta para a história de Jesus Cristo. Esse Melquisedeque que abençoou Abraão e a quem Abraão entregou o dízimo,
ele era uma figura de Jesus Cristo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. Ele não era Jesus Cristo. Melquisedeque não era Jesus Cristo, mas ele era uma figura de Jesus Cristo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. Ele era um homem que apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então o Abraão não se encontrou apenas com Melquisedeque. Ele se encontrou com um homem que representava Jesus Cristo. Pastor, de onde o Senhor tira essas afirmações de que o Melquisedeque era um tipo de Cristo? Não é do meu coração, nem da minha cabeça, eu não estou inventando. Essa afirmação que eu estou fazendo foi a afirmação que o autor da carta aos Hebreus fez. Nós não sabemos quem é o autor da carta de Hebreus. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Timóteo. Eu prefiro acreditar que só saberemos quem escreveu a carta de Hebreus lá no céu. E se nem no céu a gente descobrir, não tem problema. O fato é que é uma carta, um livro sagrado, inspirado por Deus, que nos traz essa informação de que Melquisedeque era uma figura de Cristo. Então, o texto que nós vamos ler para entender o de Gênesis 14, e essa afirmação de que o Melquisedeque era uma espécie de Cristo, é o Hebreus 7. Meus irmãos, vamos ler o Hebreus 7, do verso 1 ao verso 3. Primeiro do verso 1 ao verso 3. Hebreus 7, do verso 1 ao verso 3. Pois esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que se encontrou com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão também deu a 10ª de tudo, cujo nome primeiramente significa Rei de Justiça, e depois também Rei de Salém, que é Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem linhagem, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Vamos ler de novo esse pedacinho. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olhe para mim. Você viu o que o autor do Hebreus está fazendo aqui? Ele pega lá o texto de Gênesis 14, que foi escrito muitos e muitos anos antes de Hebreus. Ele pega o texto escrito por Moisés, de Gênesis 14, do encontro de Melquisedeque com Abraão, e explica quem era ou o que o Melquisedeque, ou quem o Melquisedeque representava. Teve um pedacinho aí que a gente leu, que ele diz que mas era semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Qual é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo. Então o autor está dizendo que o Melquisedeque é semelhante a Jesus Cristo. Era uma sombra, era uma figura, era uma representação de Jesus Cristo. E a gente leu alguns textos agora que nos mostram essa similaridade. Por exemplo, aí no verso 2 a gente viu que o nome Melquisedeque significa duas coisas. Vocês podem repetir comigo? Rei da Justiça e Rei da Paz. Então Melquisedeque é Rei da Justiça e Rei da Paz. O autor está falando que ele é semelhante a Jesus Cristo. Se você ler, não precisa abrir, eu só vou citar, mas Isaías 9, do verso 6 ao verso 7, há uma profecia sobre o nascimento de Jesus. E entre as coisas
que se fala a respeito do nascimento de Jesus, entre os nomes que se dá a respeito do nascimento ou da pessoa de Jesus, diz lá que Jesus seria chamado o príncipe da paz e que ele governaria com justiça. Paz e justiça. E Melquisedeque significa rei da paz e rei da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Melquisedeque que se encontrou com Abraão, como a gente leu lá em Gênesis 14, ele era um tipo de Cristo. Seu nome, rei de justiça e rei da paz. E Jesus tem esses atributos, paz e justiça. A segunda evidência que a gente leu aqui, ainda no verso 2, aqui já é o verso 3, perdão. A gente leu que o Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim. Não se sabe quando ele nasceu e nem quando ele morreu. A ideia aqui é de eternidade. Não tem princípio e não tem fim. E o que é que diz a respeito de Jesus Cristo em Apocalipse 1:8 e em Apocalipse 22:13? Que Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Assim como o Melquisedeque não tinha princípio nem fim, Jesus Cristo não tem princípio e nem fim. Por quê? Porque Ele é o princípio e é o que o autor do Hebreus está tentando nos mostrar, e o que eu nessa noite estou tentando mostrar aos irmãos, é que Jesus Cristo pode ser visto lá em Gênesis 14, 18 e 20 que a gente leu, como ele foi visto lá em Gênesis 12 que a gente leu semana passada, na história do Abraão, reforçando o que estamos afirmando nesta noite, nesses dias e nessa série de mensagens da quarta-feira, que nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não aparece, não se faz menção de Jesus Cristo a partir de Mateus com o nascimento virginal. Jesus Cristo é visto do início da Bíblia ao fim da Bíblia. Se os irmãos entenderem isso, quando os irmãos forem ler o Antigo Testamento, vocês vão entender que todo o Antigo Testamento já falava de Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, e Ele é o centro de tudo. A Bíblia é um livro que fala de uma pessoa, e essa pessoa tem um nome. Qual é o nome? Abraão? Qual é o nome? Jesus Cristo. Só que o autor do Hebreus nos traz uma outra informação do que a gente acabou de ler, para a gente pensar na semelhança, ou na semelhança do Melquisedeque com Cristo, que a gente vê aqui, indiretamente, é só a gente interpretar, que o Melquisedeque existiu antes do Abraão. Melquisedeque existiu antes do Abraão. E o João 8,58 que eu li no início dessa mensagem, Jesus falou para os fariseus: antes do Abraão existir, eu sou. Quer dizer, a ideia aqui é que da mesma forma que o Melquisedeque veio antes do Abraão, Jesus Cristo, representado pelo Melquisedeque, também veio antes do Abraão. E por último, não está aqui no Hebreus, mas está lá no Gênesis 14 que a gente leu, esse Melquisedeque no encontro com Abraão levou dois elementos: pão e vinho. Pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? Sim. O quê? A Santa Ceia. A ceia do Senhor. Jesus Cristo, ele lá em Mateus 26, 27, celebra a ceia. Pega o pão, este é o meu corpo. Pega o vinho, este é o meu sangue.
Vocês estão entendendo? A história não é sobre o Melquisedeque e o Abraão, é sobre Cristo, é sobre Jesus. Por favor, vou repetir: Melquisedeque não era Jesus. Melquisedeque era um rei de Salém, um sacerdote de Deus Altíssimo. Ele não era Jesus, mas ele era uma sombra, uma figura, um tipo que apontava para Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, eu preciso trazer umas informações importantes antes da gente continuar a leitura do Hebreus, porque se eu não trouxer essa informação, vocês não vão entender nada agora. Não sei se vocês reparam aí, mas tanto no Gênesis 14 quanto no início do Hebreus 7, Melquisedeque é chamado de sumo sacerdote ou de sacerdote. E se eu não explicar para os irmãos o que é um sacerdote, de uma forma bem resumida, os irmãos não vão entender o restante da leitura que vamos fazer. Então me permita explicar uma coisa para vocês, bem resumido. Deus chama Abraão. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó, que depois teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E de Israel nascem o que nós conhecemos como 12 tribos de Israel. E o nome de cada tribo era o nome de cada filho do Jacó ou do Israel. E dentre essas 12 tribos de Israel, nós temos uma tribo chamada tribo de Levi. Guarde bem esse nome, tribo de Levi. E a tribo de Levi foi escolhida por Deus para o serviço sagrado, primeiro no tabernáculo e depois no templo. Então, da tribo de Levi é que surgiram os levitas. Pastor, levita, eu conheço um levita que trabalha na igreja lá no céu. Não, isso aí não é levita. Levita era da tribo de Levi, a não ser que essa pessoa seja de fato, que eu acho muito difícil, um descendente sanguíneo do Abraão, do Isaac, do Israel e do Levi. Acredito que não. Então, o levita, ele era responsável pela manutenção do tabernáculo e depois do templo, pela organização, pela limpeza. Ele, por exemplo, é que recebia os dízimos, é que recebia as ofertas. Inclusive os dízimos alimentavam os levitas. Dos levitas surgiam os sacerdotes, que é quem pegava os animais, matava os animais, queimava os animais, pegava o sangue dos animais. E do sacerdote tinha ainda os sumos sacerdotes, que é os que pegavam o sangue do animal, entravam no santo do santo, e na tampa da arca da aliança tem 2 querubins, aquela tampa chama propiciatório. O sumo sacerdote derramava o sangue do animal na tampa da arca para a purificação dos pecados. O sumo sacerdote era um mediador entre o homem e Deus. Então o homem não ia direto a Deus, ele passava pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Pastor, por que tudo isso é importante? Para você entender, primeiro, que o Melquisedeque veio antes do Abraão e consequentemente antes da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, como as outras 11 tribos, descendiam de Abraão. Deixa eu ver, Abraão era pai de Isaac, avô de Jacó, então ele era bisavô de Levi. Então se o Melquisedeque veio antes do Abraão, ele também veio antes da tribo de Levi. E olha que interessante, o Melquisedeque era um sacerdote. Mas como é que ele podia ser sacerdote, se o sacerdote era aqueles que eram da tribo de Levi? Nem tribo de Levi tinha ainda. Lembre-se, o Melquisedeque era uma espécie de Cristo, um tipo de Cristo. E Jesus Cristo está muito acima da lei, da
da linhagem de sacerdote, ele é muito acima disso, vai muito além de tudo isso. Mas por que eu não expliquei toda essa questão da tribo de Levi? Porque agora a gente vai ler do verso 4 ao verso 10, que fala da superioridade do Melquisedeque, ou de Cristo, como a gente vai entender. Verso do 4 ao 10, Hebreus 7, do 4 ao 10. Considerai agora, olha só, quão grande foi esse homem, quer dizer, o Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de seus despojos. E verdadeiramente, os que dentre os filhos de Levi recebem o ofício do sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, conquanto tenham descendência de Abraão. Mas aquele cuja linhagem não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E, sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior, ou o menor é abençoado pelo maior. E aqui, homens que morrem recebem dízimos, lá, porém, recebe-os ele de quem testifica que vive. Ele, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ainda que se encontrava nos lombos de seu pai, quando este se encontrou com Melquisedeque. Para aí a leitura e olhe para mim. Pastor, não entendi nada. Eu vou te explicar. É simples, vou te explicar. De forma resumida, o autor está dizendo que o Melquisedeque, que era uma espécie de Cristo, era muito superior ao Abraão e a tribo de Levi. Tanto é que o Abraão deu o dízimo para ele e a tribo de Levi deu o dízimo para ele. Pastor, mas como que a tribo de Levi deu o dízimo para ele, se a tribo de Levi só veio depois? É porque a tribo de Levi já estava em Abraão, é descendente de Abraão. Então, através de Abraão, o Abraão e a tribo de Levi, a tribo do sacerdote, a tribo dos levitas que cuidavam do dízimo, deu o dízimo para o Melquisedeque. De forma resumida, a ideia é que o Melquisedeque é superior ao Abraão, ao Isaac, ao Jacó e às 12 tribos, inclusive a tribo de Levi. Só que a gente não está falando do Melquisedeque, a gente está falando de Jesus Cristo, que está acima do Abraão, do Isaac, do Jacó, de Israel e das 12 tribos, inclusive da tribo de Levi. Jesus, meus irmãos, ele é o sumo, é o eterno e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É o que o texto está dizendo. E agora, meus irmãos, eu quero trazer algumas informações importantes. Repare que, conforme o verso 4 ou 6 que a gente leu, o Melquisedeque, que era um sacerdote, lembra que o sacerdote é quem representava o homem diante de Deus. O homem não ia direto até Deus, ele passava pelo sacerdote. O Melquisedeque foi um mediador entre Abraão e quem? E Deus. Ele representou Abraão diante de Deus. E isso aponta para Cristo. Por quê, pastor? Porque conforme o texto que eu vou citar de 1 Timóteo 2 e 5, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Foi isso que ele disse ao afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ir até o Pai? Você quer que o Pai te receba na presença dele? Você tem que ir através de Jesus. O Pai só vai receber você se for através de Jesus. Então o Melquisedeque, ele foi uma ponte entre Abraão e Deus, apontando para a eterna e definitiva ponte entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Ele é o mediador. Como a gente leu, o Melquisedeque foi superior a Abraão, e Cristo, já está mais do que claro isso,
é superior a Abraão. E como a gente viu no verso 9 e 10, que a própria tribo de Levi, por meio de Abraão, deu dízimo para Melquisedeque, fica claro que Melquisedeque era maior do que a tribo de Levi. Cristo é maior do que a tribo de Levi. Na verdade, meus irmãos, Cristo é maior do que tudo. Maior do que tudo. Entenda isso. Jesus Cristo, Ele não é mais um personagem, Ele não é mais Ele não é como as testemunhas de Jeová afirmam, uma criatura de Deus. Ele não é mais Jesus Cristo está acima de tudo. E perante Ele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Confessará o que, pastor? Que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nós temos que olhar para Ele e confiar nele. Jesus está acima de mim, de você. Jesus está acima do lugar do recomeço. Jesus está acima do que qualquer placa de igreja. Jesus está acima do que qualquer autoridade deste mundo. Por isso eu te digo uma coisa: se você está em Cristo, não tema as maldições que lançam sobre você. Tem gente que me amaldiçoou já. Tem gente que falou: você vai sair daqui e você vai virar mendigo, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai trair a sua esposa. Só que eu não tenho medo, sabe por quê? Porque maior do que essas pessoas que dizem que a salvação está na igreja delas, é o Cristo a quem eu tenho servido. É o Cristo que me salvou. É o Cristo que morreu na cruz por mim. Eu estou em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Não basta você estar numa comunidade de fé. Não basta você dizer: eu estou no lugar do recomeço. Você tem que estar em Cristo, porque nenhuma condenação há, não é para aqueles que estão numa igreja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa fé tem que estar nele, nossa confiança tem que estar nele, nosso amor tem que ser dirigido totalmente a Ele, a glória tem que ser dada totalmente a Ele. Amém, meus irmãos? Porque nunca foi sobre o Abraão ou sobre qualquer outro, sempre foi sobre Jesus Cristo. E eu quero concluir a mensagem de hoje com algumas aplicações. Conforme eu citei 1 Timóteo 2,5, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sabe o que significa na prática? Você não precisa de nada e nem de ninguém para chegar até Deus. Você precisa só de quem? De Jesus. Você não precisa que eu ore por você. Eu oro, e oro com o maior prazer, mas você não precisa. Tem gente que olha o pastor como se o pastor fosse um mediador entre ela e Deus, tipo assim: pastor, ore por mim. Como se para chegar até Deus você tivesse que passar pela oração do pastor. Não, meus irmãos. Você tem acesso direto ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho, que foi a carne de Jesus, o sangue de Jesus que foi entregue naquela cruz. Vá até Ele. Quando você ora em nome de Jesus, quando você confia em Jesus, você está diante do Pai. Você não precisa de nada e nem de ninguém. Você já ouviu alguém dizer que Maria intercede por nós junto a Deus? Você já ouviu, eu tenho certeza. Se você já conversou com um católico, ela reza a Maria para que Maria apresente a vida dela a Deus. Meus irmãos, Maria nunca foi, nunca será mediador, ou Maria, ou João, ou Pedro, ou não, é Cristo. Ele é o mediador. Amém, meus irmãos? A segunda aplicação que eu trago é que o dízimo, olha que interessante, o dízimo existiu antes da lei. Quando Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque, quando Jacó fez o voto de dizimar, nem existia lei. Depois que o dízimo virou uma lei, ninguém mandou o Abraão dizimar, ninguém ameaçou o Abraão para o Abraão dizimar, ninguém falou do dízimo para o Abraão, mas o Abraão ofereceu. Por quê? Se você está aqui desde o início, o que eu falei para vocês? Que quando Melquisedeque encontrou Abraão estava voltando de uma guerra que ele tinha vencido. E ele entendeu: eu só venci essa guerra porque Deus foi comigo. Então, por amor
e gratidão, ele entregou o dízimo. Oh, meus irmãos, ninguém na nova aliança é obrigado a entregar dízimo, entregar oferta, contribuir. Mas assim como Abraão foi grato ao Senhor pela vitória alcançada, nosso coração deve ser grato a Deus pelo pão de cada dia, e com muito amor devemos ofertar, contribuir. Amém, meus irmãos? Não é esperando nada em troca. O Abraão não deu esperando a vitória, ele deu porque ele já tinha recebido a vitória. Uma breve reflexão que eu faço: você tem ofertado? Você tem contribuído? Sim, pastor. Então a segunda pergunta que eu faço: por que você contribui? Por que você dizima? Por que você oferta? Porque se for por medo, se for por interesse, se for por culpa, Deus não se agrada. Agora, se for por gratidão, aí você está no caminho certo, conforme o Abraão fez. Amém? A terceira aplicação é que a gente falou bastante aqui da tribo de Levi, né? Que eles cuidavam do templo, eles faziam toda aquela parte, aqueles rituais. Isso apontava para Cristo. Quando Cristo veio, tudo aquilo perdeu o seu valor. Tudo aquilo. Por quê? Porque era apenas uma sombra. E aqui entra uma aplicação que eu sempre trago. E eu trago porque é importante, principalmente para as pessoas que vieram de um ambiente neopentecostal. Você judaizar o culto é um regresso muito grande. Você judaizar o culto, você vê o pastor aqui com uma estola, com um quipá, você chegar aqui e ver um candelabro na mesa, uma arca da aliança aqui, enfim, isso é um regresso muito grande. Por quê? Porque aquilo apontava para Cristo. Cristo veio, tudo aquilo perdeu o seu valor. Estão compreendendo aonde eu quero chegar? Ou não? A gente tem Cristo. Para que a gente vai correr atrás dessas coisas que ficaram para trás? Vamos dizer que um dia você sonhou muito com um carro. Você queria muito aquele carro. E você sonhou, você dormia, acordava pensando naquele carro. Aquele carro por muitos anos foi só um sonho. Aí daqui a pouco você compra o carro. Hoje você pode dirigir o carro. Hoje você pode lavar o carro e se alegrar com aquele carro que é uma realidade na sua vida. Eu pergunto a você: você vai querer voltar para o sonho de ter o carro, ou você vai aproveitar o carro que você tem? Por quê? Porque a realidade é muito maior do que o sonho, muito melhor do que o sonho. Estou dando um exemplo bem besta, mas para você entender. Viver naquilo que era sombra de Cristo não faz sentido. Você querer dificultar. Gente, na época do sacerdote era uma dificuldade para entrar na presença de Deus. Era um homem, o sumo sacerdote, uma vez no ano, em um único lugar que podia ter acesso direto a Deus. Olha a burocracia. E hoje? Em qualquer lugar que você estiver, quantas vezes você quiser. Você pode ter terminado uma oração agora, falar amém, e daqui 10 segundos, Senhor, estou aqui de novo, que o Pai te ouve. Por conta de Cristo, para que você vai dificultar as coisas? Entende, meus irmãos? Então não faz sentido judaizar o culto. E a última aplicação que eu trago, que eu acho que já ficou claro, mas eu vou ser chato nisso, e vou falar disso semana que vem de novo. Nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Nós vamos orar. Você que está em casa, espero que você tenha entendido. Nunca foi sobre o Abraão. O encontro do Abraão com Melquisedeque apontava para Jesus Cristo. Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Nós vamos agradecer ao nosso Salvador. Nós vamos adorar ao nosso Salvador. E vamos pedir a Ele que nos ajude a permanecer com a nossa fé nele, na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. Vamos orar então, fechamos os olhos neste momento. Senhor,
primeiramente, obrigado